Pessoas, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Professor Josimar do Colégio Castro Alves, Cariacica, Espírito Santo. Tema da aula de Sociologia de hoje é o conceito de cultura para Franz Boas, a ideia particularista. Na aula anterior, cujo tema de aula, nós trabalhamos a noção de cultura para Taylor, que é aquela visão particularista, ela trouxe para a gente uma noção de cultura bem restrita. O que vocês se recordam? Ou melhor, o que você se recorda do conceito da cultura universalista pensada por Taylor? Cultura universalista é um modo de pensar onde a cultura é baseada nas faculdades mentais. Então, quanto mais um povo utiliza as faculdades mentais, mais evoluída seria a sua cultura. Perfeito. Mas o que, galera? Quando falamos na cultura universalista, universalista, traz o que na nossa mente assim? O que a gente pode trazer aí de novas contribuições além do que Samuel trouxe? Universalista lembra o quê? Vale para tudo. Ok. Pensar então uma lei universal é a gente pensar numa lei, como Samuel trouxe, vale para todos. É uma lei universal, ou seja, existe um comando e esse comando ele precisa estar presente em todas as culturas. Isso aí, Alan, é algo que engloba um todo. E a partir dessa compreensão, de que engloba o todo, Taylor ele vai trazer uma noção de cultura que parte da ideia de que existe, processos evolutivos. Veja que esse tópico ele é muito interessante, tá, gente? Ao pensar nessa evolução, ele vai tratar dessa ideia de que existem processos que tornam o homem civilizados. Então eu vou diferenciar aquele que é civilizado e daquele que é primitivo ou também considerar como bárbaro, tá? Então o que o diferencia é o uso que eles fazem da compreensão do que nós chamamos de razão. Então o homem ele vai produzindo, ele vai promovendo os elementos culturais a partir desses traços, ou desse fomento de civilização. Então, quanto mais o homem ele quanto mais civilizado, significa que melhor ele compreende, melhor ele utiliza os seus aspectos biológicos. Por isso que Taylor vai tratar de uma sociologia, de um estudo sociológico voltado para as questões naturais, para as questões biológicas. Tá? Então ele vai trazer a biologia para dentro da compreensão sociológica e vai ainda acenar para a seguinte compreensão. Há, obviamente, diferença entre os povos, e essa diferença está exatamente no modo como o homem se relaciona. Por isso que ele vai tratar o povo civilizado como aquele que vai direcionar o que aquele que ainda não é civilizado precisa fazer, precisa produzir. Por isso que haverá uma certa hierarquia entre os saberes, entre as práticas socioculturais. Então, a gente passa a ter uma noção de todo aquele movimento chamado de eurocentrismo. Lembra desse conceito, gente, na sociologia? Do eurocentrismo? E a partir dessa ideia do eurocentrismo, a gente vai trabalhar qual conceito? O conceito de que diminui o outro. Qual é? Etnocentrismo. Então veja que toda essa compreensão que Taylor nos apresenta começa a ser elaborada então, a partir desses movimentos que o grupo faz em relação aos seus hábitos, em relação às suas crenças,
a sua produção de arte, né, a própria ideia de concepção de leis, né, para o próprio grupo, e o modo como o homem se relaciona dentro desse convívio chamado de convívio social. Então, o que Taylor, né, nos apresenta é essa evolução. Da mesma forma que o homem evolui biologicamente, segundo ele, o homem também evolui de maneira social. Tá? Ele abandona um comportamento primitivo e passa então a produzir, né, um certo comportamento mais civilizado. Então, segundo Taylor, existe uma evolução nesses aspectos sociais. E essa evolução acaba se tornando né, uma certa referência para os demais. Então, um grupo será sempre visto, né, se é civilizado ou primitivo, né, ou bárbaro, em relação a outro. Então, veja que essa ideia do contrário ele vai evidenciar ainda mais o distanciamento entre os grupos, porque um vai se achar sempre superior em relação ao outro. Tá tranquilo até aí, galera? Essa é uma breve revisão de Taylor, tá? Tá tranquilo até aí? Beleza. E aí então, né, saindo de Taylor e agora vindo, né, para essa saindo dessa visão, né, dessa valorização de uma ideia universalista, essa ideia universalista, a gente chega então a uma compreensão chamada de particularista. Olha que interessante. E é interessante pensar que o que Franz Boas, né, nos apresenta na sua teoria é exatamente um distanciamento dessa ideia de que existe um padrão a ser seguido, ou um padrão a ser, né, definido como melhor e maior, e passamos agora a enxergar a cultura por dentro dela mesma. Veja que esse aspecto, né, essa mudança de perspectiva, ela é muito interessante para nós, né, que elaboramos estudos a partir dos elementos da sociologia, a gente analisar esse determinado aspecto a partir daquilo que é particular, tá? Então abandonamos a ideia de que existe uma hierarquia, né, de que existe um maior ou melhor do que o outro, e passamos agora a incorporar, né, a adentrar dentro da proposta da vida cultural. E é interessante notar o seguinte, que Taylor, ele começa, ou Taylor, desculpa, Franz Boas, ele começa esses seus estudos tendo como fundamento a sua própria experiência de vida, tá? Uma vez que ele, né, foi julgado e foi negado em relação à sua própria cultura, à sua própria raça. Ele, como um bom geógrafo, né, ele busca estudar, né, um determinado conceito de cultura, só que o interesse dele inicial não era estudar cultura propriamente dita, era estudar, né, a geografia, né, a geografia física, o espaço físico de um grupo específico, uma determinada ilha. Então, o que, que ele faz? Ele percebe que os elementos comportamentais, o modo de vida que aquele grupo, né, é, tinha, era tratado de uma maneira diferente. Ele percebeu que para aquele grupo específico, mesmo que exista, né, elementos universais, ele percebeu que haviam elementos particulares para aquele grupo e que aqueles elementos particulares valorizava o grupo em si. Então ele tinha, né, como compromisso, né, perceber que o modo como eles se organizavam, o modo como, né, os esquimós se organizavam, valorizava aquele grupo em especial. E aquilo, né, essa valorização particular fortalecia o grupo ainda mais. Então ele abandona, não, vou dizer, não é que ele abandona, mas ele
muda o recorte da sua pesquisa e ao invés de estudar a geografia física, ele passa então a estudar o comportamento particular daquele grupo, porque era um comportamento diferente. Eles se viam de maneira diferente, eles se comportavam diferentes quando eles estavam entre eles. Então veja que o que Franz Boas observa e nos chama a atenção é exatamente esse olhar particular, perceber o que existe na particularidade de um determinado grupo e quais são os impactos dessa particularidade na vida social daquele próprio grupo. Então, olha que interessante. Veja que a mudança, né, do recorte desse estudo, fez com que o conceito de cultura fosse amplamente compreendido como não algo restrito, mas como de fato algo que expande, né? Algo ainda mais amplo. Com essa ideia, então, né, os povos eles passam a demonstrar, né, ou melhor, eles evidenciam, né, no olhar do estudioso, uma, uma particularidade que necessitava ser expressa, né, ser impressa nos estudos da sociologia. Então, eles passam a promover essa compreensão ainda mais ampla de cultura. Então, passamos daquela ideia de que cultura é algo, né, de um sujeito civilizado. Olha que interessante, hein? Abandonamos aquela ideia de que cultura é algo de um sujeito civilizado e passamos agora, né, compreender o conceito de cultura, tá? De cultura como uma prática, como uma vivência, como um modo de vida de um determinado povo. Então veja que essa mudança ela provoca, né, no pesquisador também uma mudança de comportamento. Por quê? Porque eu abandono aquela ideia de enxergar de longe, né, e fazer a anotação aqui, e passo agora a conviver com aquele grupo, percebendo os detalhes que aquele grupo vivencia. Tá? Então, quando Taylor promove, né, essa ideia universal, ele distancia o pesquisador do seu objeto. A proposta pensada por Franz Boas é o inverso. Para eu conhecer a particularidade, eu preciso me envolver com o grupo. E aí, gente, nasce um conceito de pesquisa chamado de pesquisa participante, em que para eu perceber a particularidade, eu preciso participar daquele grupo em especial. Tá? Então, ao participar do grupo, o que né, Franz Boas está sugerindo ou está propondo é exatamente a gente se preocupar com essa análise minuciosa, tá? buscando detalhar, buscando detalhar todas as situações que acontecem naquela vila, naquele grupo em especial. Tá? Então, aquilo que é particular se torna mais evidenciado. Tá beleza? E a partir daí, então, ele rompe, né, com aquela ideia de que existe uma linha e essa linha ela é uma linha evolutiva. Agora eu estou bárbaro e daqui a pouquinho, né, dependendo do meu comportamento, eu serei civilizado. Ele rompe com isso. Ele rompe porque você precisa ser visto naquele momento a partir daquelas, ah, daquelas especialidades, daquelas particularidades que é vivida naquele momento. Então, o que Franz Boas, né, quer sinalizar para nós é que pensar uma ideia universalista é privar o homem daqueles elementos mais simples e mais corriqueiros que dá sentido à vivência daquele grupo, tá? Então, só para a gente exemplificar, quando a gente trata, né, da, vou pegar aqui, né, o tema descobrimento do Brasil, né? Quando os portugueses chegam, eles encontram, aqui já existia um povo,
E aí a cultura desse povo torna-se uma cultura negada, uma vez que há uma imposição, olha a ideia universalista, hein, de que a cultura a ser, né, privilegiada é a cultura europeia. Então, os traços europeus, o traço português em especial, né, logo no seu início, começa a ser imposto àquela cultura tão diferente que eles encontraram aqui. Então, o primeiro aspecto é vestir aquele que estava nu. Depois, muda-se, né, toda a maneira de se comportar, a maneira como vão se alimentar, e aí o índio ele começa a ser, olha o nome, civilizado. Então veja que há uma mudança drástica, né, vamos assim dizer, nesse aspecto chamado de comportamento, né, ou até mesmo no aspecto de, de vivência daquele grupo, ou até mesmo de observação daquele grupo. Então, se fosse, né, com a visão de Franz Boas chegaria, né, ou, né, quem utiliza dessa metodologia, não estaria preocupado em fazer comparação, mas sim estaria preocupado em estudar aquelas particularidades. Uma vez que fundamentar nessa ideia particularista, né, fundamentar uma pesquisa na ideia particularista, não é você fazer comparação de um grupo com outro, mas sim você buscar a originalidade daquele grupo que é visto, né, enquanto objeto de estudos. Então você passa a vivenciar com aquele grupo, buscando, né, os elementos que o tornam diferentes. Tranquilo? Tranquilo até aí, gente? Algum ponto que vocês gostariam de, de destacar? Obrigado. E aí, galera, o tema, né, essa visão particularista, vai ser produzida, né, uma linha de pesquisa chamada de relativismo cultural, tá? E esse relativismo cultural será mais tarde, né, considerado, ou será também chamado de antropologia, tá? Então a gente passa a questionar, né, essas concepções, essas essas vivências particulares, buscando, né, evidenciar dessas questões particulares aquilo que de fato destaca naquele grupo, tá? O que destaca, o que o torna diferente, o que o torna, né, especial. Por isso que para Franz Boas nós não vamos falar que existe uma cultura, mas sim culturas, ou seja, em um conceito no plural. E a pluralidade passa a fazer parte, né, agora dos estudos da chamada, né, antropologia ou das ciências sociais, tá? Então a gente passa, né, a observar os detalhes de cada grupo e perceber que cada grupo é diferente, cada grupo traz elementos que são seus, que são importantes a serem destacados. Então aquela ideia de que precisamos, né, camuflar comportamentos, olha o que o negro fez, né? Camuflou. O camuflou, mas nós damos o nome de utilizou de elementos do sincretismo religioso, por exemplo, né, o sincretismo, para poder, né, cultuar né, as suas divindades, eles então camuflaram, olha só, hein? Eles então camuflaram em elementos da cultura católica. E aí, né, nós temos ainda hoje esses elementos. Então veja o, o quanto é importante a gente perceber essa particularidade, tá bom? Então, observando essa particularidade, a gente passa então a promover um sentido de cultura cada vez mais amplo, né? E não nos restringindo àquela ideia de não nos restringindo àquela ideia de que existe uma cultura que é maior ou que é melhor do que a outra.
mas a gente faz o processo inverso. A gente observa a cultura particular e tiramos, né, dessa cultura particular elementos que são cada vez mais especiais e cada vez mais, como o nome já diz, né, particular. Ou seja, faz parte daquele grupo e precisa ser valorizado. Tá beleza? Gente, difícil até aí? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, thanks, thanks. Ok. Gente, então, Franz Boas é isso. Eu gostaria que vocês, ao estudarem, né, por exemplo, nós estamos vendo o conceito de cultura. E esse conceito de cultura, ele é bastante visto na prova do Enem. Então, né, quando a gente começar, né, a noção de cultura funcionalista, gostaria que vocês, né, tivessem a oportunidade de fazer no caderno de vocês uma espécie de quadro comparativo, para vocês perceberem como que cada um pensa a noção de cultura. Que vocês verão que cada etapa produz um certo conhecimento, é um tipo de conhecimento. E cada etapa, a gente não vai pensar como uma etapa evolutiva, mas como uma etapa que se dá, né, historicamente, e cada etapa ela traz a sua. Isso aí, Samuel, traz a sua particularidade. E trazendo a sua particularidade, você precisa ter clareza de como que você identifica quando é universalista, quando é particularista, e daqui a pouquinho você vai perceber quando que ela é funcionalista, né? Então, cada uma com a sua noção, cada uma com o seu direcionamento bem específico, tá? E aí, né, se você tiver a oportunidade de ir fazendo esse quadro comparativo, depois quando você for estudar, né, para uma avaliação, para qualquer outra coisa, até me revisar, né, conteúdo para né, os simulados ou, né, para estudar para o Enem, você terá facilidade de ter aí, né, a visão do todo dentro desse quadro ah, comparativo de datas, tá? Ou melhor, de pensamento. Se todas têm uma particularidade que influencia seus estudos, então temos um estudo particularista sobre todas essas análises de cultura. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Pessoas, vou parar aqui a nossa gravação.